Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 1º de agosto, sexta-feira. Deus te abençoe. Um novo mês que se inicia e sabemos que a graça do Senhor está sobre nós. Deus te abençoe. Queridos, estamos lendo aqui 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Está escrito: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Esse capítulo aqui ele é revestido de uma beleza, né? De um encantamento. Eu estou aqui com a Bíblia aberta e até o subtítulo, que não é sagrado, né? Canônico, é lindo quando diz perfeita reconciliação com Deus. O fato é que o homem foi perdido no jardim, naquele ato de desobediência, e trouxe inimizade, né? E eu já falei em uma outra ocasião que a inimizade era essa coisa irreconciliável entre Deus e os homens, mas que Deus nunca ficou num papel de indiferença, de inatividade. Nunca, né? Antes da fundação do mundo já tinha providenciado uma salvação. Por isso que o texto diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus. Fala do ato de amor de Jesus, né? Quando diz no verso 15, e ele morreu por todos, para aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, né? O verso anterior, o verso 19, diz assim: pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então, para nós entendermos o verso que eu anotei aqui, esse verso anterior, a leitura é obrigatória, porque Deus fez esse trabalho de reconciliação no seu, no seu conselho, na eternidade. Deus resolveu a entrega de Jesus, o plano da redenção, tudo mais. E o mais importante nessa reconciliação, Deus não levou em conta as transgressões. Ou seja, Deus anunciou perdão, Deus perdoou, Deus resolveu. É o que eu costumo dizer, da parte de Deus ficou tudo resolvido. E aí, para nós entendermos esse verso, o apóstolo Paulo disse: e nos encarregou da mensagem da reconciliação. O que a humanidade não sabe e a igreja está encarregada em proclamar: que Deus já reconciliou o mundo consigo mesmo através de Jesus Cristo na sua morte e ressurreição. Esta é a mensagem da igreja. É disso que a igreja se ocupa, é esta proclamação, de que não importa, né? As pessoas hoje valorizam demais a questão da identidade, né? Como sem orgulho, enfim, dão uma ênfase enorme, como se a sua identidade, sua personalidade e tudo mais fosse a coisa mais importante, né? E, na verdade, as pessoas estão procurando se reconciliar consigo mesmas, né? De assumir quem são, de viver o melhor do seu tempo, de ser feliz, de uma série de coisas, uma série de coisas. Mas as pessoas não sabem que precisam ter paz com Deus, que precisam ter o coração pacificado, que precisam reconciliar com Deus. E esta expressão do apóstolo Paulo, que nós somos embaixadores, e você soma
com o fato de ele ter nos encarregado desta mensagem da reconciliação, então aqui está falando mesmo do papel da igreja de ser esse embaixador. Embaixador é um representante. Embaixador é aquele que fala com a autoridade de quem o enviou, que é recebido como se fosse, né, aquele que o enviou. Embaixador é aquele que vem, fala no lugar do outro, né? E a igreja é isso, né? A igreja está exatamente falando hoje no lugar de Jesus, portanto, em nome de Jesus, o que significa que é na autoridade de Jesus, no lugar de Jesus, fazendo o que Jesus faria se ele estivesse aqui. Se Jesus estivesse aqui, estaria ocupado em pregar o Evangelho e ensinar a palavra de Deus. E essa é a ocupação da igreja. É o nosso grande privilégio. E é interessante que a gente deve considerar que aquilo que a gente sempre fala, né? Que nós somos vasos, instrumentos. Porque quando o apóstolo Paulo diz assim, somos embaixadores de Cristo, isso dá uma relevância, né? Parece até um alto cargo, mas ele diz como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Então ele se coloca naquele lugar de que se trata de Deus, não se trata do embaixador, mas se trata de Deus que quer nos usar para que através de nós, a igreja, o mundo ouça a palavra de reconciliação. Então, quem somos nós aqui nessa equação aqui? Nós somos apenas a voz, o instrumento, né? O embaixador, o vaso, e aí tem outros nomes, né? E aí tem um aspecto muito humilde, quando o apóstolo Paulo diz assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Esse aqui é um verdadeiro apelo, que não inverte a posição, como muita gente já denunciou, que é talvez um costume que se apegou aos evangélicos, né, nas últimas décadas, quando a gente faz o apelo, né, outrora não existia, é importante lembrar isso, mas se faz o apelo na igreja e a pergunta é, você quer aceitar a Jesus, né? Então, aqui é um apelo, mas o apelo é para que obedeça à ordem daquele que está reconciliando o mundo através de Cristo. Qual é o apelo? Que creia, que se reconcilie com Deus. Então a gente anuncia que Deus perdoou os pecados, que não vai levar em conta as transgressões e considera, receba isso, né? Creia nisso e apela, reconcilie, amigo, amiga, parente, se reconcilie com Deus, faça isso, né? E é uma coisa humilde, apesar da autoridade de embaixador, a mensagem é um apelo para a reconciliação. Deus nos abençoe. É uma coisa tão simples da palavra de Deus, mas quando a gente não visita, né, a nossa identidade enquanto identidade mesmo, da nossa missão, é aí que às vezes alguns vão migrando para outras coisas, como eu falei, por exemplo, nesta semana da teologia do domínio, né? Quando não entende que o nosso papel é esse, é um representante, tem que estar à altura, né, daquele a quem estamos representando. E é uma mensagem humilde, como quem entende que é apenas um vaso, apenas um instrumento. Então, pensando em tudo isso, onde é que está, amados, a questão do domínio? Não está, né? Porque o cerne do evangelho
O coração, a essência do Evangelho é esse, que Deus perdoa a humanidade e quer reconciliar a humanidade consigo mesmo através de Jesus. Se nós guardarmos isso no coração, não vamos embarcar em outra coisa que não seja isso, né? Deus te abençoe. Vamos agradecer. Pai eterno, rendemos graças a Ti. Obrigado por Tua palavra, obrigado pela reconciliação, obrigado por nosso coração pacificado. Que a Tua bênção e misericórdia seja sobre todos os meus irmãos. Que o Senhor abençoe. Ampara, ó Deus, os Teus servos, dá a Tua graça, dá saúde, dá vigor, ó Deus, aos Teus filhos. Eu peço no nome de Jesus. Amém.